Então, boa noite a todos. Pedindo mais uma vez desculpa pelo atraso. Recordando o capítulo anterior, que era rumo ao campo, aqui são citadas as nuvens de bactérias variadas que provocam doenças físicas, mas também as formas caprichosas das sombras. Matéria mental inferior é expelida por algumas pessoas que promovem um desequilíbrio mental. A fé proporciona a elevação e antídoto a tal contaminação astral. Há comentários sobre a bênção do sol e das plantas. E o capítulo 41 que vamos analisar fala-nos da ação dos espíritos nos fenómenos da natureza. A questão 538 do Livro dos Espíritos é perguntado: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que precisam de fenómenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram? A resposta é que foram ou que o serão. Continuando a pergunta 538A, é de novo perguntado por Allan Kardec aos espíritos: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às ordens inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. São citados os numerosos espíritos cooperadores do reino vegetal em preparativo para a nova reencarnação no mundo, prestando então serviços nos reinos inferiores. E vou ler então o capítulo. Decorridos alguns minutos, atingimos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe assemelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento, calmo, passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos haustos e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa do repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais, em serviço na crosta, se conserva em atividade diurna. E, notando-nos, a curiosidade justa sentenciou: aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas deve estar mais com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor, amigo, sorriu e observou: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos o permite. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emoções pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda a parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale,
possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos ou de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Apoiámos-nos no voluto relevado e percebemos a sede de saber. Aniceto prosseguiu. Assim me explico porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Indicando prazeroso as frondas balançantes, acentuou. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem as sufocações dos fluidos humanos. O campo é o nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas jurites solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços da nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda a parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue, ao lado de um pequeno veículo sustentado por um burro, impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual, que me pareceu o chefe daquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido uma patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob a sua responsabilidade direta. O subordinado, respeitoso, considerou sensatamente: fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo de respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe se não gritar, encolorizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima-se não a praga e o chicote. Hoje,
tanto perturbou o próprio burro que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar. Tem razão. E como dirigisse o olhar a Anicete desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliamos o homem, quando esteja em nossas mãos. Cumpramos o nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhe, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar adiando, nem edificar algo de útil como a fúria e a brutalidade. E, indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável. Como homem comum, nosso homem amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas como espírito eterno recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo o tempo. Essa é a lei de causa e efeito, o que se vem mais tarde vou recolher. Portanto, o resumo do capítulo 41, podemos dizer primeiramente que a ação da espiritualidade superior entre os encarnados no período diurno. O campo, um mais abundante observatório dos princípios vitais figurantes. A ação da espiritualidade superior entre os encarnados nos períodos diurno. Aniceto, André Luís e Vicente encontram-se no campo para restabelecer as forças antes de retomar o trabalho junto aos irmãos encarnados e desencarnados. Aniceto faz então uma bela preleção de como a natureza se apresenta em várias partes da crosta terrestre e finaliza com uma bela explicação sobre a influência das emissões dos seres vivos nos ambientes terrestres. Na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Os trabalhadores espirituais do reino vegetal são os elementais. O caso do acidente motivado pela cólera com o condutor do burro, efeitos da cólera emitidos sobre os animais de atração por seus condutores, vigilantes espirituais das estradas. Na revista de Allan Kardec, uma entrevista a Divaldo Pereira Franco, é-nos referido: existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. E que tarefas executam? Inumeráveis. Protegem os vegetais, os animais, os homens. Contribuem nas tempestades, chuvas, maremotos e terremotos. Qual é o habitat natural desse espírito? A erraticidade, o mundo dos espíritos, pertencendo a uma classe própria e, portanto, vivendo em regiões compatíveis ao seu grau de evolução. Retomando o posto do nosso lar, a atenção dos três viajantes é atraída pela movimentação própria de encarnados e desencarnados. Um homem tinha levado uma patada do seu burro após muito ter usado o chicote para descargar a sua raiva. Auxiliemos o homem enquanto este esteja em nossas mãos.
cumpramos o nosso dever como bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. O mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhe, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar o odiando, nem edificar algo de útil com fúria e brutalidade. Como vimos, instigante relato de um carcereiro com uma grande grosseria, vivia a agredir animais, inclusive um burro que o auxiliava a ganhar o pão de cada dia. E demonstra assim como a cólera é prejudicial e colérico. Infelizmente, muitas pessoas não tratam os animais com o devido respeito para se justificar. Eles usam o mesmo raciocínio dos antigos escravocratas, a de dono com direito de vida e de morte. É preciso lembrar que seremos cobrados pela vida de cada ser indefeso, deixado sob a nossa responsabilidade. Muito obrigado e que Jesus nos ilumine sempre. Boa noite.